Voltando à nossa aula de sobre RMI, na última aula que a gente teve, a gente terminou, então, RMI na comunicação normal e a gente vai aprender a comunicação callback, tá? Então, no RMI, a comunicação callback é uma comunicação de retorno do servidor para o cliente, né? Hoje a gente tem a comunicação, isso é importante a gente perceber. Ah, por exemplo, eu tenho aqui o cliente, tá? E tenho aqui o servidor, perfeito? Então, na comunicação que a gente acontece hoje, o cliente se comunica, o servidor consegue se comunicar, mas somente na comunicação síncrona, ou seja, um retorno da comunicação inicializada pelo cliente. O que a gente vai fazer hoje seria, vamos supor que a execução continua aqui, e a execução continua aqui, pode ser que aconteça um evento, né, até por um terceiro nó lá, vamos chamar ele de cliente 2, então aqui o cliente 1. Esse cliente 2 resolve mandar alguma informação aqui que altera um dado no servidor importante para o cliente 1 ficar sabendo. Então, o servidor ele pode notificar ambos os clientes, ou só um, tanto faz, de maneira assíncrona, tá? Essa comunicação, por exemplo, você pode pensar numa questão de um saldo que passou a ser negativo, na comunicação lá que o cara fez um saque de um valor, né? E ele precisa comunicar mais que alguém que esteja operacional lá, que esteja acessando a conta, tá? Atualizar aquele valor. Então, ele atualiza esse valor em todos os lugares. Então, essa atualização, esse valor que aconteceu, é uma comunicação assíncrona. Então, para essa comunicação assíncrona ocorrer, é preciso a comunicação chamada de callback, tá? Então, nas arquiteturas de objetos distribuídos, nem sempre a comunicação entre as aplicações é no estilo cliente-servidor, tá? A lógica, se você entendeu RMI normal, a lógica do callback é bastante simples, é muito fácil de entender, tá? É usual que o servidor RMI atue algumas vezes como cliente para satisfazer os requisitos da aplicação, invertendo os papéis com o cliente RMI original. Então, ele vai inverter. O que acontece na prática hoje? Nós temos uma interface, nós temos uma interface no servidor, tá? E no cliente a gente não tem nenhuma interface. Então, o cliente consegue acessar o servidor através da interface. Então, agora, se o servidor quiser acessar um cliente, ele tem que ser acessado de uma interface também. Então, basicamente, o que vai acontecer? O cliente precisa também ter uma interface para ser acessado pelo servidor no momento que ele quiser. Ok? Então, ele inverte os papéis com o cliente RMI original. Tá? Como que a gente vai ver aqui, então, a nossa aula? Vai ser o primeiro exemplo, vai ser com base no primeiro exemplo que a gente já trabalhou com RMI, que era o incrementa, tá? Que facilita para nós, que basicamente era só incrementar, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Não há como o cliente saber se outro cliente do mesmo objeto remoto realizou alguma atualização no valor de uma variável qualquer, a não ser que implemente alguma forma que permita ser notificado de mudanças de uma maneira assíncrona. Essa é uma situação típica em muitas aplicações, sendo clara a necessidade de realizar tais notificações de forma automática. Então, aqui, por exemplo, vamos supor lá, o cliente 1 incrementou um valor lá e precisa avisar o outro cliente que estava também com essa variável. Então, ele se comunica, o servidor comunica com o cliente. Tá? Então, essa é uma comunicação que acontece de uma maneira num tempo não determinístico, num tempo que eu não sei quando vai acontecer, tá? Então, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, por isso que ele tem que ter uma habilidade de conseguir acessar o cliente, tá? Então, o callback é uma técnica tipicamente utilizada quando a aplicação cliente requer um retorno do servidor, mas não quer permanecer bloqueado
aguardando a resposta. Então, o cliente vai receber alguma informação, mas não é um return de um método, tá? É um método que vai ser startado pelo servidor como invocação e que vai acontecer no cliente como execução. Através dessa técnica, o servidor obtém uma referência para o cliente de forma que pode invocar remotamente um método do objeto cliente. Note que aqui é muito importante. Então, isso aqui é uma questão que a gente precisa aprender agora. O servidor obtém uma referência. Então, o que acontece? Quando o cliente acessa o servidor, ele tem a referência da interface do servidor, que a gente sabe como é que ele faz lá a chamada, aquela chamada que ele faz pelo lookup, né? Agora, o cliente, ele se envia, ele envia as informações, o endereço dele, ele envia na primeira chamada que ele faz para o servidor, ele já diz o endereço dele. Aí o servidor obtém esse endereço e acessa a hora que ele quiser. Tá? Mais ou menos como acontece nas comunicações TCP/IP, por exemplo, o IP. Tá? Quando você comunica o servidor obtém aquele IP do cliente, né, para poder até retornar a comunicação. Então, o que ele obtém agora? Ele obtém a referência do objeto remoto executando na aplicação cliente. Assim, quando a execução do servidor solicitado é concluída, o servidor pode notificar o cliente através da invocação do método disponibilizado pelo cliente para uso remoto. Então, acontece o callback, né? O cliente obtém acesso ao servidor e envia a sua informação para o servidor. O servidor obtém essa informação, tá? Que é a referência do cliente, e executa o que o cliente quiser lá no servidor. No momento que precisar chamar o cliente, ele chama pelo callback. Então, continuando o programa que incrementa um número, a ideia é não retornar uma mensagem com um return, e sim através de um callback. Então, eu vou ter um método que agora não é mais int, tá? Ele não é mais inteiro, porque ele não vai retornar o inteiro, ele é void, ele não vai retornar nada. Precisaremos de duas interfaces, uma para o servidor e outra para o cliente, ok? Então, assim, ó, recapitulando, mais ou menos a gente pode dar a ideia de uma comunicação. As comunicações que a gente estava fazendo sem callback era mais ou menos as ligações que nós tínhamos nos telefones antigos, no qual eu não tinha uma bina, tá? Então alguém me ligava, eu não ficava sabendo o endereço da pessoa para eu poder ligar para ela a hora que eu quiser. Eu tinha que perguntar, mas eu não tinha a referência desse número em algum local, tá? Depois que surge a bina, eu posso obter o histórico dessa ligação e conseguir retornar a conexão para essa pessoa se eu quiser ligar depois. Então, o callback é isso, tá? O callback, quando o cliente acessa o servidor, ele já envia a sua referência para lá. Então, é mais ou menos como se tivesse uma bina. Acho que é mais fácil a gente entender com isso, eu sempre cito esse exemplo, tá? Então, basicamente, nós vamos ter que ter a bina. A bina funciona da seguinte forma. Lembra do método INC? O método INC, ele era inteiro, agora ele é void, ele não vai retornar nada. E ele não recebia nada por parâmetro, tá? Aqui eu não tinha nada por parâmetro. O que, que ele recebe agora por parâmetro? Essa aqui é a referência do cliente. Então, lá no cliente, agora eu vou ter que. O que, que é a referência do cliente? É a interface do cliente. Tá? Então, o cliente vai ter que ter uma interface agora. Eu vou criar uma iavisa incrementa ponto Java. Vai ter isso no cliente, tá? Ele é eClient porque eu vou salvar ele como eClient lá. O, o, o Java vai ser eClient.java, tá? Então, porque é aquela referência que a gente dá a interface, por exemplo, I maiúsculo seria interface, tá? Então, o I incrementa, agora, ele recebe por parâmetro o endereço do cliente. Então, o cliente, quando ele acessa a primeira vez para fazer uma execução lá no servidor, por exemplo, incrementar um número, tá? Ele já envia junto com essa conexão o endereço do cliente.
Tá? E aí o servidor retorna essa comunicação que é o incrementa só. Se tiver que retornar ou se não tem que retornar, nesse caso não tem return, né? Então ele não retorna, tá? Nesse caso ele não retorna a comunicação. Mas ele obtém a informação, opa, ele obtém a informação, ele obtém a informação do servidor, tá? Ele obtém a informação do servidor. Então, ó, o método que incrementa já solicita a referência do cliente. Então, o primeiro método que tem de acesso, ele já solicita a referência do cliente. Tá? Então, essa é a modificação que a gente tem. A gente vai criar uma interface no cliente. Mas antes, o que eu vou mudar da minha aplicação que eu tenho? Somente vou mudar a implementação desse método. O que eu vou dizer? Ele não é mais inteiro, porque eu não vou querer retornar para mostrar para vocês que eu posso retornar de outra maneira, tá? É uma implementação com um exemplo um pouco meio sem sentido fazer isso, mas é para mostrar que ele faz de maneira aleatória, tá? Então, eu não tenho, ele não é mais inteiro, ele é void, e tem esse parâmetro que antes não tinha, que na verdade é o endereço do cliente, ok? Só isso que eu vou fazer de mudanças na interface do servidor, isso que é o incrementa. Lá no servidor, tá? Eu não vou mudar absolutamente nada, tá? A única mudança é que agora ele não é mais inteiro, tá? Ele é void e ele recebe por parâmetro a referência do cliente, ok? A questão que vai acontecer aqui é que o cliente, ele deve conseguir, o servidor deve conseguir acessar o cliente em algum momento. Em que momento? Aqui eu crio, por exemplo, se se o X, o valor de X, for maior que 2, tá? Aí ele notifica o cliente. Então não é um return isso. Ele só vai comunicar ao cliente se o X for maior que 2. Tá, ok? Então, como que ele faz para acessar? Como ele obteve aqui a referência do cliente, ó, ele só basta colocar aqui e client ponto qualquer método que está declarado na interface e implementado no cliente. Nesse caso, eu vou ter um método chamado call client, tá? Dentro da iavisa incrementa.java lá no cliente, que é a interface, que vai estar declarada call client, que vai receber por parâmetro uma string, tá? E que ele não retorna nada. Ele é void, ele não vai retornar nada essa comunicação aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Somente implementar essa interface, ok? Implementando a interface, então, na verdade, especificando a interface. Vou criar um arquivo novo, agora sim, até então não tinha nenhum arquivo novo, vou criar um arquivo novo chamado iavisa incrementa.java, tá? Ele extends remote, da mesma forma como a gente criava a interface no servidor, ele é public void, não retorna nada, então call client recebe uma string por parâmetro, tá? Throws remote exception, como a gente já viu, tem que ser desse tipo. Então, a mudança que vai ter agora vai ser no cliente, tá? O que a gente precisa fazer no cliente? Para construir o cliente, que agora ele precisa dar um new para ele também, tá? Então, precisamos ter cuidado em repassar o objeto do cliente para o servidor no local apropriado. Ou seja, não vai mais ser na main. Tá? A main é estática. Em outras palavras, não podemos fazer isso no método main, por ser estático. Então, podemos exportar o objeto no construtor. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho a main, tá? Eu tenho a main. Aqui vai começar a minha execução. Então, agora, no lugar de eu colocar na main aqui o incrementa obj chamar, aquela tradicional chamada que a gente tinha, que é a mesma que está aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um new para o construtor nosso, tá? A gente vai dar um new lá para o nosso construtor. Então, client obj underline cli, que foi o nome que eu dei para esse objeto, new client, args 0, tá? Porque aqui eu vou passar o IP do servidor, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o IP do servidor vai vir para esta variável aqui, tá?
Então, o IP, quando eu chamo, vai vir para essa variável aqui, que vai armazenar o IP do servidor, que vai colocar ela aqui na hora da chamada, na hora de fazer criar o objeto remoto do servidor, ok? Aqui, então, a gente implementou o método da interface, né? O que a gente fez na interface? Só botamos um system out println aviso, que é o servidor vai comunicar ao cliente, vai avisar alguma coisa, então ele vai imprimir aquele aviso do servidor, tá? E aqui agora mudou. Notem que aqui eu também agora tenho o Exchange Unicast Remote Object, porque eu tenho uma interface aqui, um objeto remoto, e o i avisa incrementa, porque eu tenho que implementar essa interface, tá? Que eu fazia a mesma coisa que eu fazia no servidor, agora eu faço no cliente também, tá? Notem que é muito simples. Quando eu faço a chamada para o meu INC, eu envio a referência minha, é a BINA, aqui eu faço a BINA, que é o quê? This, nesse caso aqui, do Java, envia a referência dele, desse new que eu dei para o client, tá? Então, é como se fosse a referência remota dele, que eu dei um new aqui. Então, como ele é throws remote exception, ele é um método e ele implementa o unicast remote object, ele pode ser um objeto remoto. Então, quando eu mando this, é como se fosse esse objeto que eu criei aqui, que eu dei um new aqui. Eu mando this aqui, não preciso colocar ele de novo, ou passar por parâmetro obj clean, não vou fazer isso. Eu envio this, que é ele mesmo, tá? Esse this, o que significa? Lá no servidor, quando ele recebe esse this, significa isso aqui. E avisa incrementa e client. Aqui é o this. Aqui ele vai preencher essa variável com a referência do cliente, tá? Então, basta depois colocar iClient.callClient, vai chamar o cliente, tá? Então, o servidor daí chama o cliente. Tranquilo? Bom, então esse é o primeiro exemplo, tá? Um exemplo bastante simples, tá? Que eu quero que vocês façam esse exemplo. Então, vocês vão fazer esse exemplo e vão executar ele, tá? Então, aqui, voltando aqui para a nossa implementação, então aqui eu tenho o cliente, tá? Com aquela mudancinha, uma mudança que eu tenho agora aqui, que ele vai criar um objeto para ele mesmo, para chamar o construtor dele, e aqui ele chama a referência do servidor, e aqui ele manda a referência dele para o servidor quando ele faz o incremento, tá? Esse aqui é a interface nova que a gente tem agora aqui, implementação bastante simples. O incrementa, aquele que a gente já viu, só mudou agora, ele não é mais int, ele é void, e ele recebe por parâmetro a interface do cliente. Tá? E aqui o servidor, que agora ele possibilita fazer uma chamada para o cliente de uma maneira síncrona, no momento que o x for maior do que 2. Tá? Então, como exemplo, vocês vão lá, vão compilar o cliente e o servidor, aí vão chamar lá o servidor, tá? Botar executar aqui o servidor, e aqui eu vou colocar executar o cliente com o IP 127.0.0.1, tá? Chamei lá, ele é um pouco lento aqui o MacBook para isso, para executar o Java. Executou uma vez o cliente, ele vai lá, vai incrementar o INC para 1 na segunda vez, tá? Note que ele não obteve nenhuma resposta do cliente. Agora, se o cliente executar de novo, ele vai receber um retorno do servidor de uma maneira assíncrona. O servidor vai avisar ele, ó, o valor de X alterou, tá? Notificou isso para o cliente, ok? Então, essa notificação acontece por callback. Uma implementação bastante simples, porém, dá para a gente visualizar bem a funcionalidade da implementação do callback, ok? Então, retornando aqui para a nossa aula, tá? Outro exemplo, por exemplo, neste exemplo, o cliente cria um método que retorna um objeto, ou seja, o servidor, ao chamar o callback, já repassa por parâmetro um new para o objeto a ser criado no cliente. A chamada é um pouco mais complexa e precisaremos serializar o objeto por ele não ser remoto. Esse exemplo eu vou deixar para vocês visualizarem ele, tá?
Eu não vou cobrar esse exemplo de vocês na prova, porque é um exemplo que trabalha com o objeto DRMI, objeto serializável, tá? E se torna um pouco mais complexo a interpretação dele, assim como objetos distribuídos também eu não vou trabalhar com vocês. Então, basicamente, o callback é isso, tá? Agora, por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem um trabalhinho com um chat assíncrono, vocês têm a capacidade de mudar aquele chat que nós tínhamos lá, que era síncrono, que eu pedi para vocês fazerem como exemplo, e colocar ele por callback, tá? Então, esse exemplo que a gente tem aqui, tá? É um exemplo um pouco mais complicado. A gente tem lá a interface do servidor. A interface do servidor, então, ele recebe a interface do cliente como referência aqui, normal, ele não retorna nada, é um get task. Tá? Esse é o nome da tarefa que ele vai fazer. O servidor, tá? Ele executa aqui, normalmente, como a gente já estava vendo antes, tá? Ele executa, o servidor executa aqui. E quando o cliente comunica com ele, tá? O servidor, ele chama o cliente dando um new num outro objeto, tá? E esse objeto é um objeto task que ele não é remoto. Então, esse objeto task é um objeto que eu tenho que serializar ele, tá? Então, aqui o servidor acessa o cliente, executa a task, dando um new nesse objeto aqui, tá? Então, observe que o cliente, ele vai executar aqui o task, tá? Na main, tá? Ele vai criar esse aqui, tá? Vai dar um task aqui, e esse return é um start nesse objeto, tá? É um t-start no objeto. Então, eu vou ter que ter uma outra classe, tá? Que é a classe task. Essa classe task vai dar um start aqui nela, que vai executar, então, um System Current Time Millers, que ele só vai contabilizar um tempo lá, e ele vai retornar esse objeto long para ser como um temporizador lá, que deverá ser implementado lá na classe serializável, né? Então, esse objeto aqui, ele não vai passar, não, ele não é remoto, tá? Então, por isso que ele precisa ser serializável, ok? Esse exemplo aqui é um exemplo, se vocês quiserem fazer, ter outras ideias de criar objetos em tempos de execução, tá? Esse aqui não é um objeto em tempo de compilação, é um objeto que ele é criado em tempo de execução. E ele é serializado, então, nesse momento, e retornado para o servidor, ok? Esse exemplo vocês fazem se vocês quiserem, é um exemplo um pouco mais complexo. Eu vou pedir para vocês fazerem, então, o exemplo inicial do INCRI lá, e depois, para fazer um exemplo mais prático, eu vou pedir um trabalhinho, tá? Que eu vou especificar para vocês, que basicamente é fazer um chat, agora de uma maneira assíncrona. Então, trabalhar com callback no chat. O chat, então, é um exemplo clássico de uma comunicação via callback, tá? Via o servidor. Então, vocês implementem ele, no qual ele vai poder escrever a qualquer momento, o servidor e o cliente também pode escrever a qualquer momento. Ok? Então, notem que é simples, tá? Não é difícil, só precisa entender como que eu devo implementar a interface, o cliente, enviar as informações para o servidor, né? Com aquelas referências dos objetos lá que eu mostrei para vocês. Ok? Então, aqui a gente termina, então, Java, tá? Era isso que a gente tinha em implementação, não é muito longa nossas aulas de Java, e a partir de agora nós vamos seguir algumas aulas teóricas que a gente vai ter nas próximas aulas, ok? Bons estudos.